Boa noite, seja muito bem-vindo ao primeiro dia da nossa jornada da leitura do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Esse livro do Deepak Chopra, que traz ensinamentos maravilhosos para nós, e me propus então a fazer essa jornada para ler esse livro e apresentar as ideias, porque eu sei que tem muita gente que não conhece e é um livro fantástico, muito inspirador. Então seja muito bem-vindo quem vai aqui acompanhar ao vivo e também muito bem-vindo quem vai acompanhar depois, porque eu vou deixar gravada essa live. Esse livro eu li pela primeira vez em maio do ano passado. E foi assim muito inspirador para mim nesse processo de busca de autoconhecimento, nesse processo de entender qual é o nosso papel aqui, por que nós estamos aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai e como que a gente faz, qual é o caminho que a gente tem que trilhar para conseguir materializar, concretizar os nossos sonhos. Então, ele é um livro que não vai falar somente sobre como que você alcança o sucesso financeiro, digamos assim, porque ele também fala de dinheiro, mas principalmente fala desse sucesso que é viver, né? Esse sucesso que faz parte do trilhar essa jornada de forma mais consciente possível. Então, são 7 leis que nos aproximam dessa ideia, que nos aproximam da fonte, do Criador. E por que a gente começou a leitura desse vídeo, a leitura desse livro num sábado à noite? No final desse livro aqui, que é um livro pequeno, não tem muitas páginas, ele faz um convite, o Deepak Chopra faz um convite para que a gente se junte à rede global para o sucesso espiritual. Então, é um movimento que ele organizou, que tem no mundo inteiro, para que um movimento que se fundamenta na prática destas leis, né? Dessas 7 leis. E ele sugere que a gente inicie, porque assim, a gente vai fazer a leitura, vai comentar um pouco, mas o mais importante que para mim foi fazer o exercício que ele propõe para cada lei. Então, ele sugere que a gente faça esses exercícios e que tenha um dia especial para cada exercício. E ele sugere que a gente comece fazendo o exercício no domingo. Né? A primeira lei tem a ver com o domingo. E por isso que eu resolvi fazer no sábado à noite, para que a gente já tenha esses conhecimentos e vivencie, então, coloque em prática o que a gente vai ler aqui amanhã, durante o nosso dia de amanhã. Então, eu aqui aceitei o convite que o autor fez e convidando, então, quem é aí da minha rede de contato, convidando os meus amigos, quem acompanha o meu perfil para essa jornada. Então, sem demorar muito, porque também não quero que seja muito demorado, e hoje é o nosso encontro mais longo, porque o primeiro capítulo ele é um pouco mais extenso do que o restante. Então, vou começar aqui na introdução, ele começa dizendo que esse livro poderia ter outro nome também, que poderia se chamar As 7 Leis Espirituais para a Vida, porque são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe na Terra. Tudo o que podemos ver, ouvir, cheirar, provar ou tocar. Então, olha só, ele está dizendo que tudo aquilo que é manifestado nessa vida, na Terra, né? No plano material, obedece essas leis que ele apresenta aqui para nós. Então, tudo aquilo que nós podemos ouvir, ver, cheirar, tocar ou provar é feito, né? É criado, materializado a partir destas leis. Aí ele vai dizer assim, ó, o sucesso na vida poderia ser definido como a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Aí ele coloca aqui, né, que é preciso que a gente aborde o sucesso e a abundância espiritualmente. Então, não somente no plano material, mas também no plano espiritual.
como o constante fluxo de todas as coisas boas em sua direção. São muitos os aspectos do sucesso. Os bens materiais são apenas um dos seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. A abundância material tem todas as suas expressões. É um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Então, aqui ele está trazendo, né, o quanto também a abundância material, a questão do dinheiro é importante, né, na nossa jornada e naquilo que a gente considera como sucesso também. Mas ele faz aqui uma ressalva, né? Mas o sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Então, olha quanta coisa interessante que ele faz aqui a gente pensar, né? Porque normalmente nós temos a tendência de quando pensar em sucesso, a gente já pensa em sucesso profissional, a gente pensa em dinheiro. E que isso faz parte sim, mas tem todos esses outros aspectos que a gente precisa considerar como uma pessoa, né, considerar naquilo que a gente, quando a gente pensa em ter sucesso ou quando a gente vai fazer uma análise da nossa vida, pensar, poxa, será que eu sou uma pessoa bem-sucedida? Né? Será que, em que pé eu estou? Aí ele vai dizer assim, ó, mesmo que tenhamos a experiência de tudo isso, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade em nosso interior. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embriões de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. Então, olha só que lindo, né? Ele vai chamar a atenção que, embora a gente tenha todo o sucesso material, todas aquelas questões, estabilidade física e emocional, nós precisamos cultivar a nossa divindade interior. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Quando a gente começa a cultivar, quando a gente começa a saber quem nós somos, nós descobrimos que nós somos também seres divinos, que nós somos deuses e deusas aqui nesse mundo com todo o poder de materialização que o Criador nos deu. Então ele vai dizer o seguinte, que o verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre. É a divindade se abrindo em nosso interior. Olha que coisa linda, né? Então, ele chama muita atenção e essa é a primeira lei que a gente vai falar. A fonte de toda a criação é a divindade, que ele vai dizer que é o nosso espírito, que é o nosso eu interior. O processo da criação é a divindade em movimento, é a mente. Então, ele traz, né, o espírito e a mente. E o objeto da criação é o universo físico, inclusive o corpo. Então, ele traz esses três elementos, o espírito, a mente e o corpo, que estão interligados, e é essa união, é o entendimento dessa unidade que pode nos levar ao caminho do sucesso. As leis, eu não estou lendo tudo, tá, pessoal? Assim, esse é aquele livro que a gente vai lendo e a gente vai marcando, e aí a gente marca quase tudo. Mas para não ficar muito demorado, eu vou, né, lendo aqui na sequência daquilo que eu fui anotando, sem perder muito a coerência. E se alguém de repente tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar ali onde tem o sinalzinho, o ponto de interrogação e me enviar, que aí depois, se eu conseguir responder, eu respondo a partir aqui da leitura do livro. Mas assim, não vou ler tudo não, vou pegando os pontos mais importantes que eu considerei aqui na minha leitura. Então, ele traz esses três elementos, né? A questão do espírito, da mente e do corpo como uma unidade. As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento, ou a consciência em movimento. Então, isso é uma outra questão que ele vai trazer para nós aqui na primeira lei, dessa consciência, né? Que nós somos, o espírito, ele é consciência. Lilian,
se brilhou os olhos, leia, porque ele é um livro maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos lá. Primeira lei, a lei da potencialidade pura. Aí tem uma epígrafe aqui. A fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura, que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. Então, né? A consciência, o Criador, a consciência universal, que é o não manifesto, ele se expressa a partir do manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. Então, a primeira lei é a lei da potencialidade pura. Somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se da nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Então, né, o Deepak já começa nos falando que essa potencialidade pura, ele é o campo da consciência pura. Consciência pura é o nosso Criador, né? É essa consciência que está em tudo, inclusive em nós que somos seres infinitos. E porque somos seres infinitos e porque somos fagulhas, né, desse Criador, então nós somos ilimitados. Nós podemos realizar tudo aquilo que nós desejamos. Continuando aqui. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. Então, olha só, é no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos. Então, aqui ele já começa a dizer que o caminho da realização, que o caminho do sucesso é o caminho do autoconhecimento. É quando a gente se reconhece como esse ser ilimitado, né? Como esse ser infinito. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada da lei da unidade. Lembra que nós falamos antes de espírito, mente e corpo? A unidade, pois sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito de cada pessoa. Então, não existe separação entre você e esse campo de energia. Não existe separação. Nós estamos completamente ligados à fonte. Nós estamos ligados ao universo. Nós somos... O nosso corpo tem as mesmas energias, as mesmas propriedades que o universo tem. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. Olha só que magnífico isso. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Então, olha o chamado que ele nos faz, né? Ele faz o chamado para essa busca de a gente realmente saber quem nós somos. E isso parece tão clichê, né? Parece, nossa, mas como que a gente não sabe quem a gente é? Quando a gente começa a olhar mesmo para a gente, começa a fazer esse caminho, né? Você vai perceber que muito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente age, a gente faz a partir de um padrão, né? A gente faz porque sempre foi feito assim, porque nos ensinaram que tem que ser feito assim, porque a gente busca atender a uma expectativa, né? Seja a expectativa da família, da sociedade, do lugar aonde você trabalha. E aí, quando a gente busca atender expectativas, a gente normalmente não está congruente com aquilo que a gente realmente é, com aquilo que é a nossa essência, com a nossa verdade. Então, a gente acha que está sendo a gente mesmo, mas no fundo a gente está atendendo expectativas de outros, da sociedade. E aí ele vai falar que na experiência do eu, chamada autorreferência,
Nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. Então, quando nós estamos olhando para nós mesmos, né, quando nós estamos sendo verdadeiros conosco mesmos, nós estamos aqui num processo de agir a partir da autorreferência, a partir daquilo que é verdadeiro e que faz sentido para nós, e não enquanto objeto referência que ele vai trazer, que daí sim é o contrário. Quando nós estamos agindo a partir do objeto referência, o ponto de referência é o ego, né? É aquilo que a gente tem, é a nossa máscara, ou é aquilo que a gente usa, né, para satisfazer a vontade dos outros, para atender às expectativas dos outros, para atender aquilo que, né, aquele poder que é um poder de fora e não um poder de dentro. E aí ele vai dizendo, ó, que quando a gente está agindo a partir do objeto referência, que é o ego, a gente se deixa influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior. Então, buscando incessantemente a aprovação dos outros, né? Um pouquinho do que eu estava falando. Agindo a partir do objeto referência, a nossa tendência é querer controlar as coisas, é ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, são baseadas no medo. Então, quando nós estamos baseados nesse objeto referência que ele traz como ego, diz que a gente age a partir do medo. Por quê? Medo de ser quem nós realmente somos e estamos na constante busca da aprovação do externo. Ao contrário, quando nós agimos a partir dessa autorreferência que é o eu interior, a gente encontra o verdadeiro poder que é ser nós mesmos, quem nós realmente somos. Ele vai dizer que esse poder que vem de fora, né, esse tipo de força não é a da potencialidade pura. O poder do eu, o real poder. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado, né, de objeto referência, que é esse poder de fora, o ego reflete apenas sua autoimagem, a sua máscara social, o papel que você representa. A sua máscara social, sim, necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Olha que interessante que é a gente pensar isso, né? Será que a gente consegue enxergar isso nas nossas atitudes? Né, na nossa maneira de ser, de funcionar aqui na nossa vida, com a nossa família, com o nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos? Seu verdadeiro eu, que é seu espírito, sua alma, está livre dessas necessidades de aprovação, de controle, de poder. É imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde. Não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito, com diferentes faces. Então aqui está dizendo, né? Todos nós somos filhos do Criador. Então nós temos o mesmo eu, nós somos uma fagulha, nós somos uma centelha do Criador. Então nós somos iguais, não somos superiores e nem inferiores a ninguém. Essa é a diferença essencial entre a autorreferência e objeto-referência. Na autorreferência você experimenta seu verdadeiro eu, não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. O alto poder é permanente. Então, quando você está agindo na referência, na autorreferência, que é o seu eu interior, que é o seu espírito, o teu poder, ele é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja,
como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. Então, olha só, que interessante que é isso, né? Quando nós estamos agindo na nossa verdade, agindo com o nosso verdadeiro eu, a partir da nossa autorreferência, que é o nosso eu interior, nós temos esse autopoder que magnetiza tudo. O que é magnetiza? É que atrai para nós tudo aquilo que nós queremos. Por que atrai? Porque quando nós estamos nessa vibração, né, de verdade, de essência, a gente não se abala com as coisas que acontecem no exterior, porque nós estamos centrados, nós estamos ancorados no nosso poder. E quando nós estamos aqui, a gente atrai essa vibração que nós estamos emanando, né? Essa é a lei do universo, né? Você colhe aquilo que você planta, você atrai aquilo que você pensa, né? A lei da atração trabalha muito com isso. Então, é isso que está dizendo, que nós, quando estamos na posse do nosso alto poder, nós atraímos circunstâncias, pessoas que vão nos ajudar a realizar os nossos sonhos. É também o suporte da divindade que se encontra num ser em um estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. Então, tudo aquilo que está ressoando com aquilo que você está manando, pedindo, vai chegar para você. Então, assim, como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Então, agora ele começa a dizer o que a gente tem que fazer, como é que a gente pode, né, praticar essa lei na nossa vida. Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade, que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos e viver em contato com a natureza. E viver em contato com a natureza é ter acesso às qualidades inerentes a esse campo, né? Que é a infinita criatividade, liberdade e felicidade. Então, quando nós estamos dentro desse campo da potencialidade pura, é da nossa essência a criatividade, nós acessamos a criatividade com muita facilidade. Então, o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que a gente precisa resolver na nossa vida, não só resolver, mas você pode criar coisas que podem te ajudar, inclusive, a ganhar dinheiro, né? Você pode criar coisas que vai resolver o problema da sua família, de outras famílias, do mundo. Então, quando nós estamos nesse campo, fluindo com o universo, sendo verdadeiramente quem somos, a criatividade passa a ser o nosso estado natural, bem como a liberdade e a felicidade. Não é tudo aquilo que a gente gostaria de ter? Ele vai dizer aqui, praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala. E aí ele traz também, né? E também da atividade de assistir televisão, ouvir rádio, enfim, tudo aquilo que nos afasta ou que dificulta essa nossa conexão com o nosso eu interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio, ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, ele vai dizer, né, que no início seu diálogo interior fica mais turbulento. Sim, porque a gente não está acostumado com o silêncio, né? A gente não está acostumado em ficar conosco mesmo. Nós estamos sempre com a nossa mente muito ocupada, pensando, fazendo alguma coisa.
Então, no começo, isso ele é desconfortável. Mas quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Então, quando a nossa mente entende o caminho, né, compreende que é possível ficar quieto nesse estado de silêncio, a gente começa então a entrar nesse campo da potencialidade pura. A outra possibilidade é pela meditação. Aí ele vai dizer que o ideal seria que a gente meditasse por 30 minutos de manhã e à noite, né? Eu não consigo ainda, não cheguei nesse nível, mas eu tenho feito a minha meditação de manhã, 5 minutos, 10 minutos, eu tenho conseguido fazer por enquanto. Pela meditação você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas inseparavelmente conectadas a tudo, estão inseparavelmente conectadas a tudo o que existe. Então, a gente, né, já viu que os grandes mestres, os grandes seres que inspiraram, né, uma vida mais simples, ou esse processo de busca de autoconhecimento, de reconexão com com a nossa espiritualidade, todos eles, né, os monges, sempre trouxeram a meditação, né, como essa via de conexão, como essa possibilidade de se conhecer, de se autoconhecer. Tô aqui pulando, tá? Então tô vendo aqui que na continuidade, ó. Nós precisamos experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que os nossos desejos se manifestem. Ela, a quietude, o transporta ao campo da potencialidade pura com as infinitas possibilidades de realização. Ele dá um exemplo aqui, ó. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal que interliga todas as coisas. Então, aqui ele está nos dizendo, né, que toda vez que a gente consegue essa quietude, esse momento ou momentos de silêncio, é através desse caminho que a gente pode se conectar, ou é por esse caminho que a gente se conecta com o campo da potencialidade pura, com o campo da nossa criatividade, da nossa liberdade e da felicidade. Uma outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. E eu acho que aqui é que está, para mim, o maior ensinamento para a nossa vida cotidiana dessa lei. O não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. Então, se o campo da potencialidade pura é esse espaço de pura criatividade, é esse espaço onde a gente consegue experimentar o seu ser na sua mais pura essência. Quando nós estamos no processo de julgar e nós estamos o tempo inteiro, né, uma situação, uma pessoa, algo que você lê, você está sempre rotulando, né, colocando aquilo num lugar ou no outro,
se é bom, se é ruim, se é justo, se é injusto. E tudo isso vai criando essa turbulência, tudo isso vai fazendo com que a gente se afaste daquilo que é mais essencial, né? Que é a conexão com o nosso eu interior. Porque julgamento, ele é sempre um ponto de vista. O julgamento é sempre a partir de um óculos que alguém coloca. Porque nem tudo que é ruim para uma pessoa é ruim para outra pessoa, nem para todos, né? Então, o julgamento, ele é um óculos, é um ponto de vista que você tem sobre alguma coisa. Quando a gente para de julgar, gente, assim, ó, o julgamento, quando você para de julgar, eu vou dizer que para mim, vou falar aqui da minha experiência, foi a experiência mais libertadora que eu tive. E não que eu não julgue. Eu ainda julgo, mas assim, eu me coloquei nesse exercício de evitar o julgamento. Eu me coloquei nesse exercício de observador e de buscar assim, ó, o autocontrole, de que sempre que eu me percebesse julgando, eu imediatamente parava. E isso realmente, assim, você gasta uma energia gigantesca fazendo julgamento. Porque a tua mente está sempre ali trabalhando, né? Sem contar que é totalmente desnecessário. Por que a gente tem o hábito de ficar julgando? E o julgamento tem muito a ver também com as nossas crenças, né? Que a gente foi aí criando e alimentando ao longo de todas as nossas vidas. Porque é a partir das nossas crenças que a gente julga. Se aquilo é certo, é errado, é bom, ou mal. Mas são as nossas crenças. Isso não é lei universal, que é como a gente está vendo aqui. A lei universal é a lei da potencialidade pura, não é a lei do julgamento. E aí, toda vez que a gente julga, olha só, ele tá pedindo para que a gente encontre espaços de silêncio, espaços vazios. Se a gente não para de pensar, se a gente não para de julgar, a gente não consegue encontrar esses espaços vazios, para que a gente possa se conectar com o nosso eu interior, com a nossa potência, com o nosso espírito, com a nossa potencialidade. Ele, olha só, é por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita, o que eu acabei de falar. Então ele sugere aqui, ó, que tem uma oração que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com esta frase e durante o dia lembrar dela toda vez que se vir julgando alguma coisa. Então, assim, se achar difícil fazer isso durante o dia todo, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas ou durante 1 hora. Depois, gradualmente, vá aumentando esse tempo. Então, olha só que ensinamento grandioso que ele nos traz, né? Fazer o exercício. Tem até uma das leis ou do rei, que é a questão do não julgamento, né? Então, aqui, ó, só por hoje não julgarei. Hoje não julgarei nada que aconteça. Então, ele nos convida para fazer esse exercício. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática. Então, né? Quando você conseguir fazer mais momentos de silêncio, quando você conseguir reservar um espaço do seu dia para fazer uma meditação intencionada, e quando você não julgar, né? Ou julgar o menos possível durante o dia, você pode inserir o 4º elemento que nos ajuda a acessar o campo da potencialidade, que é o contato direto com a natureza. Seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação
harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, é livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio. Não é inferior nem superior a ninguém. É pura magia, mistério e encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexos do relacionamento que você tem consigo mesmo. A gente sempre diz, né? Todo o nosso exterior reflete o nosso interior. Então, se nós estamos num relacionamento com alguém e a gente está se deparando com uma situação que a gente não gosta, né? Que aquela pessoa tá de repente agindo, manifestando alguma coisa que você não gosta, olhe para si, porque ela também está manifestando o seu interior. Você está vendo nela aquilo que está em você, no seu interior. Ele traz até aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos de sua personalidade. Aspectos de culpa, de medo e de insegurança. Olha só. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos da sua vida. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Nossa natureza intrínseca é abundância, é potência, é criação. É porque nós estamos com essa mentira da separação do todo, é que a gente não se reconhece como isso, né, como essa potência, e que a gente não se vê capaz de criar, de materializar aquilo que a gente deseja. Ele traz até aqui uma frase de Kafka, do filósofo austríaco, que disse, ó, você não precisa sair do seu quarto, fique sentado diante da mesa e ouça. Você nem precisa ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar, aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se com êxtase aos seus pés. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. A lei, olha, a riqueza do universo é a lei da abundância. O universo é abundante, ele é rico. E é a expressão do poder da criação. Riqueza e abundância é sinônimo de criação. No livro que eu estava lendo, Conversando com Deus, né, que eu estou terminando de ler, ele fala sobre isso também. Nós somos criadores infinitos, natos, porém esquecemos essa nossa potência. Não assumimos essa potência da criação, porque nós não estamos vivendo a nossa verdadeira essência. Nós não temos consciência do nosso verdadeiro poder. Porque nós vivemos nesse mundo de mentira, vamos dizer assim. Nesse mundo que nos põe medo, no mundo que é repleto de crenças, né? Cada crença que a gente vai construindo ao longo da nossa vida.
e é por isso que a gente não consegue manifestar. Essa requintada combinação, aí ele vai trazer daquilo que nós somos, né? Essa requintada combinação de mente silenciosa, que é essa mente ilimitada e infinita, que é o campo da potencialidade pura, com a mente dinâmica, que é a mente limitada e individual, que é a nossa mente aqui então, né, nesse corpo físico, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimentos simultâneos, o equilíbrio criador de tudo o que você quiser. Então, a coexistência dos opostos, que são a quietude e o dinamismo ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. Olha só, quando nós entendemos a coexistência desse alinhamento com o mundo da energia, o que é o caldo quântico, que é a substância imaterial, que é a fonte do mundo material, nós conseguimos construir tudo. Uma das 7 leis herméticas, né, do universo, que o Kai Bailu estuda, vai dizer, né, o mundo, a realidade é mental. O que isso quer dizer? Que tudo o que a gente vê hoje materializado nesse mundo, primeiramente aconteceu no plano mental, no plano superior. Então é esse alinhamento que a gente precisa desse corpo físico, né, com o nosso campo espiritual. Lembrando que o espiritual é a nossa essência, é o nosso eu interior. E é somente quando estamos conectados com ele é que a gente consegue realizar todos os nossos sonhos. Depois a gente vai ver que é a lei do mínimo esforço, a partir desse estado, né, de que a gente vai encontrar o silêncio, a quietude, aonde a gente vai encontrar o espaço da criatividade pura. Então, a quietude em si mesma é o potencial da criatividade. Agora já vinha na sequência aqui. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão, mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as suas direções, até onde o poder de sua atenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, que é o campo da potencialidade pura. Então, o convite que ele está nos fazendo nessa primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, a qual nós só poderemos acessar quando nós estivermos com a nossa mente aquietada, né? Quando nós aumentarmos os espaços de silêncio entre os nossos pensamentos. E para a gente aumentar esses espaços de silêncio, ele nos indica 3 atividades que a gente pode fazer durante o dia. Então agora o meu convite para você que está assistindo essa live, que está acompanhando aqui, o que vai acompanhar depois, é amanhã, né, durante o nosso domingo, fazermos esse exercício, que seria o primeiro, fazer uma meditação, né? Ele está sugerindo que você pode fazer uma meditação durante a manhã e durante a noite, pode ser poucos minutos, reservar um dia, um período do dia, daí seria o segundo, né? Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Então, que é essa questão de momentos de silêncio durante o nosso dia. Ficar em silêncio e assistir o pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. No êxtase do silêncio,
e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. E terceira sugestão que ele nos dá é praticar o não julgamento. Comece o seu dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. Tem uma autora, eu esqueci o nome agora, mas ela Ame a Sua Realidade, ela tem um livro, Ame a Sua Realidade, que ela diz o seguinte: a realidade é perfeita sem os meus pensamentos. Então, o que ela quer dizer com isso? Vem ao encontro dessa frase aqui, né? Hoje não julgarei nada que aconteça. Porque quando acontece alguma coisa, Osho também diz, né? A vida é neutra. Tudo que acontece é neutro. É a gente que dá a cor, né? A partir dos nossos julgamentos. Se é bom, se é ruim, se é fatídico, se não é, enfim. Então, se a realidade é perfeita sem os meus pensamentos, ela está chamando a atenção aqui para que a coisa aconteceu. E que a gente não precisa ficar julgando, pensando, remoendo sobre aquilo, porque aquilo aconteceu. A realidade é isso. Se eu não estou gostando, se eu não estou de acordo com aquilo, se aquilo não está coerente, não está ressoando comigo, eu simplesmente, né, mudo os meus pensamentos, mudo a minha vibração e, a partir disso, crio, né, lembrando porque a gente nada nos acontece, a gente cria as situações pra gente. Eu crio a realidade que eu quero a partir da minha vibração. E a vibração se dá a partir do que a gente pensa e do que a gente sente. Então a gente não precisa julgar nada. E como eu comentei antes, né, para mim o maior ensinamento dessa lei, quando eu li pela primeira vez, foi isso: diminuir os meus julgamentos. E é tão libertador, traz uma paz tão grande quando você para de julgar, e porque você percebe que você não precisa fazer julgamento nenhum. As coisas são, cada pessoa é como é, e se ela também é filha do Criador, assim como eu sou, ela é perfeita do jeito que ela é, né? Se a mudança que eu quero ver no mundo começa por mim, então se eu quero menos injustiça, se eu quero menos, né, mentira, se eu quero menos violência, se eu quero mais paz, tudo isso precisa começar por mim. E um dos elementos da paz é o não julgamento. Qualquer nível, em qualquer nível. Por que que existe guerra, né? Vamos falar dessas guerras que até pouco tempo aí estavam nas notícias. É o julgamento de que a minha crença, de que a minha religião, porque aquilo que eu acredito é melhor, é superior do que a crença de alguém. Então, quando a gente deixar de julgar qualquer coisa que seja, o nosso mundo vai ser infinitamente melhor. Tem um autor que diz, agora li tantos que eu não me lembro, mas vai dizer assim, que o julgamento é o câncer da humanidade. O julgamento é o que impede que a gente acesse de forma mais rápida uma outra forma de vida, uma outra consciência. Axis fala muito disso, né? Consciência inclui tudo e nada julga. Porque tudo faz parte, tudo o que acontece é importante. E se a gente conseguir aprender ou acessar uma consciência com tudo o que está aqui, sem julgar, olha o nível, né? O quanto a gente consegue avançar, o quanto a gente consegue evoluir. Mas, né, é um processo individual que vai ganhando força e consegue, né, acessar aí também um processo coletivo, né? Consegue acessar essa consciência coletiva, mas a gente não consegue acessar uma consciência coletiva
poderosa sem a gente fazer essa transformação primeiro em nós mesmos. Então, gente, assim, ó, como eu falei, né, esse capítulo é o capítulo mais longo, é a lei mais longa, então ficamos aí praticamente 50 minutos, que não quero me demorar muito. Então, convido vocês, durante esse domingo, praticar esse exercício que nos ajuda a entrar no campo da potencialidade pura, que é a primeira lei do sucesso. Tanto o sucesso que a gente vai falar financeiro, quanto esse outro sucesso que engloba todos os outros elementos da nossa vida, né? A saúde, a energia, a abundância, a alegria, a felicidade. Então, amanhã, durante o dia, quietude, meditação para quem consegue fazer e o exercício do não julgamento. E eu aguardo você amanhã à noite. A gente vai para a segunda lei, nós vamos ver a lei da doação, que é uma lei lindíssima também. Tá bem? Muito obrigada por estar aqui. Um abraço. E se vocês acharam essa live interessante, vocês podem divulgar aí para os seus amigos.